Aleluia, aleluia, Yahweh. Yahweh Todo-Poderoso que reina para todo sempre, e o Pai que criou o céu, o Shamaihu, e a terra, em nome do seu Filho primogênito, farei mais um vídeo confiando unicamente na inspiração que ele deu aos seus seguidores no dia de Pentecostes, a inspiração que ele deu a Pedro, a inspiração que ele deu a João. Pedro é chamado de Pedro hoje, mas é um homem era Cefas. E João era chamado de Yahu-Anan, que é chamado de João hoje, foi mudado pelas Escrituras. O Pai Yahweh primeiro fez o céu, porque ele tem um tempo determinado para todas as coisas. Ele fez o céu, que é chamado Shamaihu, que as pessoas não conhecem, mas é chamado Shamaihu. E ali no princípio ele criou o seu primogênito lá, que era unicamente a sua palavra, e o seu corpo espiritual 100% envolvido na sua luz, no seu trono, o qual ele vive. Yahweh é o Todo-Poderoso. Yahushua foi nomeado como Yahushua lá no planeta céu, Shamaihu. Que no princípio, após ele ter vindo aqui no planeta, ele inspirou a João, a Yahu-Anan, a falar como foi a criação do planeta céu, ou a criação lá no planeta céu, Shamaihu. Meu querido e estimado irmão, eu falarei segundo a inspiração que o meu Pai me conceder neste momento, em nome de Yahushua, o Cordeiro, que morreu e ressuscitou e hoje está reinando com o Pai até o final do milênio, conforme é dito no livro de Apocalipse, como é dito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, que ele diz assim, que o céu contém a Yahushua, lá está falando de Jesus, e o céu contém a Yahushua até o tempo da restauração de tudo, e a restauração de tudo só ocorrerá até o final do milênio. Meu querido e estimado irmão, em nome de Yahushua, o Cordeiro, é ele que reina agora neste tempo do final, o qual está falando as Escrituras, que fala que é o tempo do final, o tempo que termina todo o sistema corrompido mundial, os quais sistema corrompido, meu querido e estimado irmão, representa essas obras dos homens, as quais se corromperam e corrompe o planeta. Mas aqui no capítulo 1 de Yahu-Anan, falando da criação de Yahu, as primeiras coisas que ele criou lá no planeta Shamaihu. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Yahweh, e o Verbo era Yahweh. Ele estava no princípio com Yahweh. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz de homens, porque não havia homens para resgate nesse tempo aqui no planeta. Só havia Lúcifer com aqueles que ele seduziu e viviam aqui há milhões de anos.
Aqui diz no versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado de Yahu, cujo nome era Yahu-Canã. Esse João, Yahu-Canã, ele foi o pregador que pregou antes de Yahushua vir no planeta a segunda vez. Porque a primeira vez ele estava no livro de Adão, ao qual está escrito no Gênesis capítulo 1. Aleluia, Yahweh. Porque o Altíssimo é bom. Então, meu querido e estimado irmão, Yahushua veio no tempo que está escrito no livro de Gênesis, que ele criou o homem do pó da terra e soprou sobre ele o seu ar, as suas respirações, e assim injetou nele o Espírito puro, o qual haveria de resgatar a todos os inocentes que estavam clamando por livramento, porque os seres que foram seduzidos por Lúcifer lá no planeta Shamaihu, meu querido, lá já existia Yahushua. Pela palavra de Yahu foram criados primeiramente Yahushua. E após ele ser criado, ele criou todos os seres. Criou o que é chamado hoje de Lúcifer, que é Satã. Mas lá ele era Lúcifer. Meu querido e estimado irmão, em nome de Yahushua eu te garanto essa palavra, porque o Espírito puro me move para falar. Se você acreditar, bem, se não acreditar, amém. Amém. Assim será, meu querido e estimado irmão. Porque o Espírito que comove dentro de mim para falar a respeito desse ser primeiro que foi criado, foi o seu primogênito, para viver com ele na sua geração em seguida, a qual haveria de ter. E assim, meu querido e estimado irmão, houve esta geração enorme, gigantesca no planeta céu, que não tem uma linguagem para os homens compreender, porque era um trono extraordinariamente grande. E ali habitou Yahushua junto ao Pai. Um reflexo de luz extraordinária, onde homem ou ser que ele criou lá nem podia entrar nesse trono, porque era impossível. Porque era como uma brasa, como um fogo, como um resplendor que brilhava em todos os lugares. Aleluia! Ele falava para o Filho. A sua palavra era Espírito puro. E o Filho fazia as coisas segundo a palavra. E aqueles seres que hoje chamam de Lúcifer, Satã, a besta, o dragão, a antiga serpente, esses demônios os quais estão no planeta Terra. O Pai não criou eles demônios, mas eles escolheram andar nesse caminho porque eles tinham a plenitude do poder. O conhecimento deles foi ativado e eles chegaram ao conhecimento profundo de que descobrir que havia um lugar que era chamado de mal, que era chamado de morte, que era chamado de abismo, que era chamado de trevas. E ele então, meu querido, ele chegou ao conhecimento dessa existência, desse lugar que era no planeta, que podia ser no planeta Terra, o qual o Pai já teria feito, pois quando ele fez o céu, Shamaihu, e a terra,
Ele fez, segundo mostra as Escrituras, ele fez o céu, Chamai-Ho, e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Não havia ali dentro do planeta Terra divisões ou separações ou luzes. Só havia animais que viviam nas trevas, porque foi assim que o Pai o criou. O Pai me revelou essas coisas e continua me revelando até esse presente momento. Em nome de Yahushua eu te falo essas palavras porque Yahushua veio pela segunda vez e deixou revelado essas coisas no dia de Pentecostes, quando derramou o seu poder no dia de Pentecostes a todos os seus seguidores. Que nesse vídeo irei falar muitas coisas. Meu querido e estimado irmão, em nome de Yahushua, o Cordeiro que reina, ele falava para o seu primogênito lá no seu trono resplandecente de brilho, de resplendor e de honras. E o filho falava o que o pai ordenava, porque o filho era sabedor e obediente ao pai. E assim ele obedecia e fazia os seres que hoje chamam que são anjos. Hoje essa humanidade conhece como anjos, mas não são anjos, meu querido. São os seres do Chamai-Ho, seres celestiais do Chamai-Ho, do céu. Esses seres aqui no planeta chamam de anjos. Mas essas palavras anjos não existem lá no planeta Chamai-Ho. É o que eu te falo. Mas ele criava aqueles seres. O primeiro foi Lúcifer e assim criou uma certa quantidade de seres enorme. Pela palavra de Yahuwah, pelo poder de Yahuwah. Em nome de Yahushua, porque a palavra ia para Yahushua e ele assim o fazia. Porque ele era responsável por toda a obra da criação que o Pai criou. O Pai ordenava e ele fazia. E assim se foi, meu querido e estimado irmão. Em nome de Yahushua foi criado todas as coisas no planeta céu. E aqui no planeta Terra. Vamos frisar apenas o planeta Terra, porque é esse o planeta que é vivo, é esse o planeta que vai ser restaurado, é esse o planeta que mora a abominação, é esse o planeta que mora o pecado e a morte. É esse o planeta que está na lista do Pai para ser purificado agora no período do milênio. Ao entrar o milênio vai haver uma purificação. E essa purificação não pode ser realizada sem antes eu dar um aviso ao povo desse planeta. Este aviso está saindo da minha boca, meu querido e estimado irmão. Em nome de Yahushua eu te garanto que ele purificará esse próprio planeta Terra. Conforme a sua palavra ele disse, purificaria o espírito puro, os quais saíram daqueles corpos, daqueles jovens que foi seduzidos por Satã. Lá no planeta Chamai-Ho. E ali, meu querido e estimado irmão, vieram aqueles seres que não tinham conhecimento do bem e do mal, não tinham o conhecimento profundo igual de Lúcifer, igual dos seus adeptos, que aliou a ele para vir para cá. Era um grupo muito grande. Esses conhecedores, sabedoria que tinha, mas não tinha sabedoria infinita, meu querido, apenas um corpo infinito.
é o que eles tinham. E quando eles faziam as coisas pela obediência ao Pai, as coisas eram feitas, corretas. E ele ordenava e Yahushua ia e falava para eles, faça assim, assim, assim. E eles o faziam. E eles criavam as coisas também. Meu querido e estimado irmão, então o pai ficou sabendo da sua posição que ele tomou de vir para o planeta Terra, achando que poderia viver aqui e reconstruir ou restabelecer o planeta. E o pai conversou com ele e disse, não vai lá não, você não vai lá fazer nada. E ele disse, vou. Ele tinha livre-arbítrio e podia fazer o que ele quisesse. E assim, meu querido e estimado irmão, aquele ser que era chamado de Lúcifer tomou a direção, guiando muitos seres que havia lá no planeta Chamaihu, que era direcionado por ele, era guiado por ele. E assim, meu querido irmão, ele mencionou que haveria de vir aqui no planeta e a reconstruir uma vida, construir um reino incrivelmente grande. Ele falou essas coisas àqueles seres e todos eles foram envolvidos nessas palavras de mentira e vieram para cá. E assim, meu querido, o pai Yahu aproveitou esse embalo, então reconstruiu os seres jovens, os quais estavam sendo administrados por Hassatan, por Lúcifer, que lá o nome dele era Lúcifer. Ele então, meu querido, educou erradamente, dizendo coisas e mentiras para trazer eles para cá. Esses jovens eram um número como areia da beira da praia, o qual está no planeta Terra hoje. Eles vieram aqui, meu querido, e assim o pai disse para eles, não vão não, porque vocês estão errados. E o erro não pode continuar. O erro não vai fazer vocês sofrer. Vai fazer vocês causar o desejo de morrer e não vai morrer. Meu querido e estimado irmão, mas eles estavam seduzidos. E aí o pai falou para Hassatan, que era o administrador deles. Falou para Yahushua, disse, meu filho, fala para ele. Ele fez e falou. Ele disse, irei sim. Eu reconstruirei o planeta e um reino. Mas lá o reino que você vai construir é o reino das trevas, meu querido. Lá só tem trevas. Eu tenho luz. Ele tinha conhecimento, disse ele. Ele era orgulhoso no seu saber, no seu conhecimento. Ele tinha muito orgulho, porque achava que tinha conhecimento profundo, porque ele administrava muitos seres lá no planeta céu. E o pai disse, você vai, mas o meu poder não te acompanhará. A minha palavra não estará contigo, porque tu estás pecando contra a minha palavra, que é o Espírito puro, o qual sai de mim. O meu Espírito você não vai usar lá para fazer nada. Meu querido e estimado irmão, ele disse, não tem problema, eu irei assim com esse conhecimento que eu tenho, eu estabelecerei um reino. E assim ele decidiu a vir e veio, meu querido.
Veio ele com aqueles conhecedores do bem e do mal, do nível de conhecimento dele, ao qual eles tinham. E ali, meu querido e estimado irmão, eles reuniram e foram buscar aquele número de jovens que estavam lá tudo ansiosos para conhecer o bem e o mal que aquele ser estava falando para eles, que haveria de ter o conhecimento aqui no planeta Terra. E assim, meu querido e estimado irmão, eles foram lá para trazer os jovens, e assim eles vieram. E o pai falou para os jovens: meus filhos, não vão, mas não tinha como não vir, porque eles estavam determinados a vir. E eles não tinham o conhecimento profundo semelhante ao de Satã, ao de Lúcifer, porque era chamado Lúcifer lá. E assim, meu querido e estimado irmão, ele disse: vocês vão com ele, vocês estão sendo enganados e seduzidos, porque eu não sou esse mal que ele prega, que ele fala para vocês. E eles disseram: mas nós vamos, que nós temos a palavra com ele. E assim, meu querido e estimado irmão, veio de lá aquele grupo de seres, um número muito grande, vieram para a terra, e o pai disse para eles pela última vez: vocês vão para lá, mas o julgamento de vocês não será igual ao de Satã, ao de Lúcifer. Lúcifer será retirado o seu poder do espírito puro, e vocês, quando clamares a mim, eu irei responder, eu responderei. E assim vai. Eles vieram muito contentes e alegres, meu querido, muito alegre e contente vieram aquele multidão como areia da beira da praia, para morar no planeta Terra, que era somente escuridão, mas tinha luz. A luz a qual iluminava era a luz de Satã, com os seres que viviam com ele, e dos seres jovens que tinham cada um deles um raio de luz. Porque o conhecimento que eles tinham era o poder de viver e de reinar. E aquele poder, meu querido, foi retirado de Satã, do Lúcifer e de todos aqueles seres que tinham o conhecimento do bem e do mal semelhante a Lúcifer. Foi retirado aquele poder. E esse poder veio, e esses seres vieram aqui para o planeta Terra para reinar. E aqui começou então, meu querido, o reino satânico, eles criando por genética deles, do próprio corpo deles, que eles tinham corpos, eles tinham genética e faziam seres dos animais gigantes e grandes que tinham aqui, e animais pequenos, os quais já viviam aqui. E eles então modificaram a genética dos animais para combinar com a deles, e começou a fazer segundo o conhecimento dele, que ele tinha o conhecimento, e eu tenho luz e conhecimento. E aquela luz foi definhando imediato, e assim definhou com o segundo tempo que o Pai deu para eles. Meu querido e estimado irmão, mas eles construíram cidades e mais cidades. Eles reconstruíram seres de vários tamanhos, de várias espécies, preto, branco e de todas as cores. E ali, meu querido e estimado irmão, eles fizeram genéticas e queriam fazer genéticas dos jovens que estavam número como areia da beira da praia, trabalhando, apenas trabalhando e fazendo cidades e mais cidades no planeta Terra gigantesca.
Em nome de Yahushua eu te falo essas palavras agora, porque é permitido que seja falado. Você que escuta essas palavras, atende a voz, porque quem compreender esse ministério, o qual ocorreu antes do dilúvio agora, realmente receberão o poder para reinar no período do milênio com corpos imortais, porque o Espírito puro que veio naqueles jovens, todos foram retirados do Espírito puro e foi entregue no sangue desse homem que chamam Adão. Yahushua, que é o nome dele, é verdadeiro e puro esse nome, Yahushua. E assim, meu querido e estimado irmão, esse poder foi retirado daqueles grupos de jovens aqui no planeta Terra e foi colocado em Adão, que era Yahushua, e assim Yahushua realmente tinha o poder do Espírito puro que estava naqueles jovens, que eram inacabados, o corpo era perfeito, mas o seu espírito não estava pronto para reger um corpo aqui no planeta Terra. Esta é a pura verdade a qual o Pai me inspira para falar nesse momento. E assim, meu querido, ele criou um outro homem aqui chamam de Adão, mas era Yahushua. E o seu espírito estava sobre ele, porque ele soprou sobre ele o espírito puro, a semelhança do que havia no planeta céu, Chamaihu. E todo aquele poder que tinha naqueles seres jovens foi colocado em Adão, e Adão gerou filhos e filhas em Eva. Meu querido e estimado irmãos, aqueles corpos ficaram para trás, eram corpos bonitos, mas já tinham defeitos crônicos. Pelos erros que praticaram no corpo, eles tinham que passar por um processo de morte, e assim aconteceu no dilúvio a morte. Eles tinham que morrer na carne para realmente ser purificado o espírito puro, culticamente com o Pai ao Rei, porque o espírito jamais poderia se perder. E assim, meu querido e estimado irmão, assim aconteceu. O Espírito puro que entrou em Adão, Yahushua, ele gerou aqueles filhos e mais filhas, e todos eles nasceram de Eva antes de vir o dilúvio. E assim, meu querido e estimado irmão, esses seres que geraram em Eva, todos eram corpos carnais. E aqueles seres que veio com Lúcifer, eram corpos imortais, mas tinha corrupção que não tinha correção, não tinha como corrigir, porque eles já vieram de lá, seduzidos, perfeitos, sedução do Lúcifer. E haveria de ter uma mudança do corpo, o espírito por usar Adão aqui no planeta, uma nova criatura que morreria se cometesse algum erro, alguma falha. E o reino da morte entrou aqui no planeta dessa maneira e formou dois reinos. Esses dois reinos se formaram aqui, meu querido e estimado irmão, em nome de Yahushua, o qual era o responsável pelo Espírito puro, o qual foi dado a ele autoridade e poder para reinar, para dominar no planeta Terra. Mas ele realmente, a mulher era um dos seres que vieram com Satã, com Lúcifer. E ela cometeu erro, desobedeceu, foi desenganada. Ela foi enganada por Satã.
Ele enviou um animal que dizem que é cobra hoje, mas não é cobra coisa nenhuma. Era um ser muito bonito e inteligente, com a sabedoria e conhecimento de Ra-Satã. E ele então seduziu a Eva e disse para Eva: foi assim que o pai falou para vocês, que o dia que comer esse fruto morrerá. Ela viu que o fruto era bonito e bom para se comer, e ele então disse: come, você ficará como ele. É assim que ele não quer que vocês sejam como ele, mas vocês ficarão conhecedor do bem e do mal, o qual mostrei para vocês que haveria de ter o conhecimento do bem e do mal, e é isso que vocês vão desenvolver aqui no planeta, porque é bom. Ele falou para eles, e eles já tinham como corpos espirituais, imortais, eles já tinham esse mancha no espírito, que estava no corpo carnal, no corpo espiritual, o corpo maligno, o qual estava sendo julgado e sentenciado. Ali, meu querido, e nasceu em Eva dois homens, Caim e Abel. Caim realmente foi um ser gerado no ventre de Eva pelo engano e pela mentira, pelo espírito maligno de Ra-Satã. E Ra-Satã, então, meu querido, ele enganou a Eva, e a Eva comeu o fruto e passou a ser um ser mortal. E ela deu o fruto a Adão, e Adão não negou de comer, porque ele estava ali para essa geração existir, e ele comeu o fruto do bem, conhecimento do bem e do mal, porque era um alimento que era usado lá naquele tempo. Meu querido, em nome de Arroecha eu te falo essas palavras. E ali então, a Eva comeu e deu o fruto também ao seu marido, e ele, sem hesitar, comeu também do fruto. E ali então teve sexo e gerou do espírito um ser que era pecador e mortal. E gerou Abel, gerou o primogênito, que foi Caim, pelo espírito satânico de Lúcifer na mulher dele. E assim, meu querido e estimado irmão, Adão gerou Abel. Assim ficou aqueles dois filhos lá, criando junto como sendo irmãos, e um dia eles fizeram um sacrifício, uma oferta ao Pai Celestial, e a oferta de Abel foi aceita instantâneo. E ali, meu querido e estimado irmão, em nome de Arroecha eu te falo essas palavras. Esse espírito puro, o qual estava em Adão, entrou em Abel, mas Abel morreu porque Caim teve inveja, porque o pai não respondeu ao sacrifício que ele fez, a oferta ao pai. E ali, meu querido, ele teve inveja. Ele sentiu inveja e disse: eu não vou perder essa oportunidade de herdar a bênção do meu pai Adão aqui no planeta.